onde nós vamos falar sobre a importância do monitoramento integrado de infraestrutura de TI e das aplicações, de maneira bem integrada. Afinal, as aplicações dependem da infraestrutura de rede, servidores e vice-versa. E para quem está acompanhando essa semana, no primeiro dia de apresentações, o Pietro, da IDC, apresentou para a gente, né, como que as crises acabam sendo um catalisador do uso da tecnologia. Então, ele citou desde o início, né, da internet e, na verdade, antes até do surgimento da internet, né, com a Segunda Guerra Mundial, o início lá da computação, com a quebra de códigos de segurança, né, a parte de criptografia. Para quem gosta dessa parte, tem um filme que é bem interessante, né, que mostra como é que foram os primeiros dias aí do Turing, né, tentando quebrar esses códigos de criptografia, né, usado pelo exército alemão, depois passando aí pelo desenvolvimento da ARPANET, né, que foi precursor aí da internet, e ao longo do tempo evoluindo, e agora com a pandemia, né, antes da pandemia já vinha um movimento, né, no mercado para buscar a transformação digital. Era ainda um movimento que estava se iniciando, era ainda bastante incipiente, algumas empresas bastante conservadoras em adotar ou não, ou investir na transformação digital, mas aí, infelizmente, chegou a pandemia e o efeito foi que as empresas tiveram que decidir, ou investe em tecnologia e avança com a transformação digital, ou corre o risco de desaparecer, né? E não é por acaso que, bem no início da pandemia, surgiram alguns memes, né, perguntando quem que efetivamente contribuiu para a transformação digital na empresa, né? Se foi o CEO, o CIO, o CTO, o diretor de inovação, não, foi infelizmente o coronavírus mesmo, né? Então, o que mudou nesse ambiente, né? A gente viu, então, com a transformação digital e decorrente, né, da pandemia, a digitalização de processos. Então, por exemplo, antigamente a gente, quando ia fazer um exame em algum laboratório de análises clínicas, a gente tinha que assinar a folha de autorização, né? Referente à autorização do plano de saúde. Hoje em dia existem planos de saúde que você não precisa assinar nada, você não precisa tocar em nenhum papel. Simplesmente é um processo digital, chega para você um código de autorização, você informa para o atendente qual é esse código de autorização e pronto, você não precisa manusear papel. É bom porque evita risco de contágio, mas o fato é que reduz o uso de papel e o processo está mais digitalizado e mais ágil. Também um fator importante é a adoção do trabalho remoto. Várias empresas que eram ainda reticentes a adotar o trabalho remoto acabaram não tendo escolha, tiveram em menos de um mês para mudar toda a força de trabalho, ou grande parte da força de trabalho, para trabalhar remotamente. Isso acrescenta aí muitos desafios, o principal deles em relação à segurança, mas também a disponibilidade dos sistemas, né? E você tem processos que também mudam em função disso. Por exemplo, se um diretor de uma empresa é o responsável por assinar contratos, normalmente, quando o trabalho era local dentro da empresa, era talvez a secretária que recebia esse documento, imprimia e levava até a sala do diretor, ele assinava e ela seguia com os trâmites normais. Agora não, se esse diretor está trabalhando de casa, ele vai receber esse documento por e-mail, é ele que vai ter que assinar, digitalizar e seguir com o processamento normal. Então, muda-se o trabalho remoto, em função do trabalho remoto. Muitas situações onde, puxa vida, a internet ou tal sistema não está funcionando para mim. Vira para o colega do lado e pergunta, olha, está funcionando para você? Gente, tem algum problema aqui? Com a força de trabalho remota, fica mais difícil essa comunicação tete a tete, como a gente diz, né? Não ocorre mais. Há também o aumento do e-commerce, né? Então, pessoas que eram reticentes em fazer compras via internet, com a pandemia e procurando se cuidar ao máximo e evitar sair de casa sem necessidade, acabaram gerando um aumento do e-commerce. E um outro efeito interessante foi o aumento do uso dos apps de delivery. Parece uma coisa menor, mas na verdade tem muito significado isso, porque quando alguém utiliza um app de delivery,
seja no delivery do almoço, do jantar, ou de uma compra de supermercado, a pessoa que fez a compra tem que estar ali disponível para receber a compra assim que o entregador chega. É diferente de um e-commerce, onde eu compro uma camisa ou um tênis, o entregador pode chegar no prédio, deixar na portaria, no dia seguinte eu pego essa compra, não tem problema. Quando se fala de app de delivery, essa entrega tem que ser imediata, tem que ser sincronizada entre o entregador e a pessoa que fez a compra. Então, a pessoa que fez a compra tem que estar a postos para receber aquela aquisição. E, por exemplo, isso gera um impacto no modo como as pessoas se alimentam, né? Quando a gente olha, por exemplo, a parte de restaurantes, como é que era antigamente? As pessoas iam para um restaurante, tinha um garçom atendendo, faziam o seu pedido de um prato especial. Se por acaso o prato estava demorando para chegar, a pessoa chamava o garçom e perguntava, olha, o que está acontecendo? Está demorando? Pode verificar se está tudo sob controle. Agora não, as pessoas não. Durante a pandemia, felizmente agora está mudando, né? A gente está voltando a frequentar restaurantes, mas na parte inicial da pandemia era proibido frequentar restaurantes, e aí passou-se a utilizar os apps de delivery. E por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque o app de delivery tem que funcionar bem. E funcionar bem não é simplesmente permitir que o cliente faça o pedido. É importante garantir que o pedido chegue ao teu restaurante. Então, cito um caso pessoal. Um domingo especial para mim e para minha esposa, era o Dia das Mães, resolvemos ter uma brilhante ideia de pedir um prato especial nesse domingo para comemorar. Fizemos o pedido, o app informou, através de um app de comida, o app informou que a entrega seria daí a 2 horas, a gente achou até natural, afinal era data especial, né? Realmente devia estar com atraso nas entregas, né? Com muita demanda. Passou 2 horas e nada do entregador sair para vir fazer a entrega, deu 2 horas e meia, a gente começou a ligar para o restaurante, ninguém atendia, porque o restaurante já não atendia por telefone, né? Tentamos contato pelo app, também não conseguimos. Então, a gente, por sorte, conseguiu mandar um e-mail para o restaurante, e por sorte uma pessoa viu, né, do restaurante, respondeu e falou, olha, infelizmente o app parou de funcionar justamente hoje, não recebemos nenhum pedido, e vamos providenciar aqui o seu pedido e te entregar. A gente recebeu, então, o prato com 3 horas de atraso. Mas isso gera consequências, não apenas para o usuário final, para o consumidor final que teve aí uma experiência ruim, né, em função desse mau funcionamento do app de delivery, mas também trouxe consequências para o restaurante, porque ele deixou de receber vários pedidos naquele dia. No nosso caso específico, ele se desculpou e tomou a iniciativa de entregar um prato de cortesia para a gente. A gente ficou satisfeito, mas isso gera um custo adicional para o restaurante. E ele consegue cobrir esse custo adicional através dos preços elevados que ele tem. Se ele não tivesse esse custo adicional, ele poderia praticar preços mais baixos e assim atender uma parcela maior de consumidores. Então, note que existe um impacto muito grande quando a gente não tem as aplicações funcionando de maneira correta. Isso, então, nos leva a perceber que quando a gente fala de um app, seja um app de delivery ou qualquer app, quando se fala de transformação em geral, transformação digital em geral, a gente depende de 3 componentes. A gente precisa da rede, a rede de comunicação, a internet, a gente precisa de servidores e a gente precisa de aplicações. Esses 3 componentes precisam estar funcionando concomitantemente. Não adianta alguém falar assim, a rede está funcionando, está ótimo. Não, mas se o servidor não estiver funcionando, o usuário final não vai receber a sua compra, não vai conseguir fazer a compra. Se mesmo que a rede e os servidores estejam funcionando, mas a aplicação não estiver funcionando, o usuário final não vai ter a experiência que ele precisa e que ele gostaria. Então, por isso que a gente traz no dia de hoje esse tópico que é muito importante, a importância de ter um ambiente de monitoramento integrado de rede, servidores e aplicações. E nesse momento eu gostaria de fazer uma pergunta interativa, utilizando a própria plataforma GoToWebinar. Então vai aparecer para vocês uma pergunta, que é, sua organização utiliza alguma ferramenta de monitoramento integrado de infraestrutura de TI e aplicações? Então vou pedir para a Fernanda, por favor, Fernanda, colocar a pergunta para o pessoal.
E aí peço a ajuda de vocês para responder. Ok, o pessoal está respondendo. Vamos aguardar mais alguns segundos. E terminando essa pergunta, nós vamos compartilhar o resultado. Atenção, mais alguns segundos. Ok, vamos encerrar essa pesquisa. Fernando. Ok. Caso alguém ainda não tenha respondido, por favor, últimos segundos. Atenção, ok. Encerrando. Vamos ver os resultados. Então, o que nós temos de resultado? 10% das pessoas que responderam trabalham em organizações e empresas que não utilizam ferramenta de monitoramento integrado. Quase 20% utilizam a ferramenta gratuita e é natural esse processo, sempre que precisa uma nova ferramenta, uma nova solução. É natural que as pessoas comecem com soluções gratuitas e existem soluções gratuitas excelentes no mercado, bastante poderosas. Existem soluções de diversos tipos, né? A gente sabe de uma especificamente que os clientes comentam com a gente, olha, essa ferramenta aqui é excelente, mas eu preciso de um doutorado, um pós-doutorado para poder operar. Então, eu tenho uma pessoa aqui na organização que é quem conhece essa ferramenta, sabe configurá-la, mas quando essa pessoa sai de férias, é um Deus nos acuda aqui, porque se a gente precisar de alguma alteração, a gente não consegue. Quase 30% já usa uma aplicação comercial, e também existem várias aplicações comerciais muito boas, e a Progress também tem uma aplicação comercial que ajuda nesse processo, nessa tarefa, e a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente, e pouco mais de 40% não sabe. Isso também é natural que nem todo mundo que está participando aqui hoje cuida da parte de monitoramento da infraestrutura de TI e aplicações. Obrigado por todos que responderam. Vamos voltar aqui, Fernanda, então, para os nossos slides, por gentileza. Voltando para os slides. Fernanda, me ajude, por favor. Fernanda, preciso da sua ajuda. Ok, dá-me um segundo. Ok, muito obrigado. Bom, então, a Progress ajuda nesse processo através de uma ferramenta chamada WhatsApp Gold. O WhatsApp Gold foi criado em 1996 por uma outra empresa chamada Ipswitch, e inicialmente como sendo uma ferramenta de monitoramento de rede, pura e simplesmente, e ao longo desses mais de 20 anos no mercado foi evoluindo e hoje ela faz o monitoramento não apenas de dispositivos de rede, mas também de servidores e aplicações. Na prática, o WhatsApp Gold consegue monitorar qualquer dispositivo que esteja conectado na rede, além de monitorar as aplicações que estejam rodando nesses dispositivos. Ela tem algumas características, onde ela permite que seja criado o mapa da sua rede de maneira bastante simples. Basta você informar quais são os ranges de rede que você quer que o WhatsApp Gold descubra e quais são as credenciais de acesso que o WhatsApp Gold vai utilizar para descobrir informações sobre esses dispositivos. Então, dessa maneira, o WhatsApp Gold vai fazer a varredura na sua rede, identificar os dispositivos, e aí você vai selecionar quais desses dispositivos você quer monitorar.
Ele também permite a visualização rápida do status e do desempenho da rede. Então, vocês, sem terem nenhum tipo de treinamento, conseguem ver que tem dispositivos com a cor vermelha, e esses são os dispositivos que têm algum componente que não está funcionando corretamente. Então, facilmente você consegue ver onde você tem que focar a sua atenção. Obviamente, se você tem um ambiente com centenas de dispositivos, milhares de dispositivos, fazer esse monitoramento visual é muito difícil, porque você vai ter um mapa bastante poluído, com bastante informação. Então, você pode configurar o WhatsApp Gold para enviar notificações, tanto de aviso de que algum componente ou algum dispositivo está fora do ar, ou alguma aplicação está fora do ar, e também configurar ações automáticas de correção. Então, por exemplo, eu tenho um servidor que está rodando um determinado serviço, vira e mexe, eu tenho que, essa aplicação para de funcionar, ela congela, eu tenho que ou reiniciar o serviço ou até mesmo reiniciar o servidor. Então, você pode deixar o WhatsApp Gold configurado para que, caso isso ocorra, o WhatsApp Gold tome essa iniciativa de maneira automática para você. Ela também provê dashboards personalizados, então você pode configurar o WhatsApp Gold para que cada usuário, cada equipe tenha dashboards focados naquilo que são o objetivo, né, da equipe. Então, se você tem uma equipe que está focada na parte de servidores, ele pode ter um dashboard focado nos servidores, enquanto que outra equipe focada em dispositivos de rede pode ter um dashboard focado nesses dispositivos. Ou se o foco é regionalizado, ou seja, por região. Então, você pode ter uma equipe A responsável pela infraestrutura da matriz, você pode ter a equipe B com um dashboard focado nos dispositivos da filial A, da filial B e filial C. E, além disso, principalmente hoje em dia, onde a gente espera que a maioria dos sistemas funcionem em 7x24, então, você não precisa ficar levando o laptop para cima e para baixo. A partir do smartphone ou de um tablet, você consegue ter acesso ao WhatsApp Gold e visualizar o que está acontecendo também. Todas essas características para permitir, então, que você consiga encontrar e resolver problemas de maneira proativa antes que afete o negócio. Ok? Bom, a gente então vai apresentar uma demonstração do WhatsApp Gold. Nós vamos mostrar para vocês como é feito o descobrimento dos dispositivos, como são aplicados os monitores ativos e desempenho, que vão monitorar os componentes daqueles dispositivos e das aplicações, como a gente consegue visualizar os dashboards e como é feito o monitoramento de aplicações. Antes de começar com o demo, enquanto eu mudo aqui o meu ambiente, eu tenho mais uma pergunta interativa para vocês, vou pedir a ajuda da Fernanda. A gente gostaria de saber qual é ou era o seu nível de conhecimento, né, do WhatsApp Gold antes de começar essa semana da Progress Innovation Tour. Então, tá aí as possíveis respostas, se não conhecia, já conhecia, se já é usuário do WhatsApp Gold, se é administrador do WhatsApp Gold. Ok, várias pessoas respondendo. Excelente. Mais algumas pessoas, por gentileza. Perfeito. Mais 30 segundos, por gentileza. Ok, mais algumas respostas. Ok, perfeito. Vamos fechar aqui essa pesquisa. Ok, então a gente tem praticamente 80% dos participantes hoje não conheciam o WhatsApp Gold, mais de 15% já conheciam, não tem nenhum usuário e tem 4% que são administradores. Obrigado pela participação, então é interessante e agradeço a presença de vocês, né? Tanto quem não conhecia como já conhecia, porque aqui a gente vai ter a oportunidade, então, de mostrar um pouco para vocês como que o WhatsApp Gold, como que ele agrega valor.
E para quem já é administrador do WhatsApp Gold, não vai deixar a gente não vai deixar. Bom, talvez a gente consiga mostrar aqui alguma coisa que você ainda não conhecia do ambiente. Bom, então eu vou compartilhar a minha tela. Perfeito. Bom, essa é a tela principal do WhatsApp Gold. Então, eu tenho aqui a minha rede, são vários dispositivos. Eu tenho aqui, por exemplo, isso aqui é um switch, onde tenho conectados aqui alguns dispositivos. Eu tenho um servidor, o meu laptop aqui. O meu laptop não está diretamente conectado nesse switch, por isso que ele está aqui como se fosse numa rede à parte. Eu rodo o Hyper-V, um ambiente de virtualização, então eu tenho alguns servidores virtualizados no meu laptop. Aqui eu também estou monitorando o ambiente da Azure, né, da AWS, com alguns servidores. Tenho também Cisco Meraki, né, na parte de wireless. Então, essa é a tela principal do WhatsApp Gold. Consigo fazer alterações e movimentações, deixar o mapa numa maneira mais interessante para a minha visualização. Consigo ver os detalhes desses dispositivos. Agora, como é que eu monto esse mapa? Eu falei para vocês que criar esse mapa era muito fácil. Então, aqui em cima o que a gente tem? A gente tem a parte da minha rede, que são os dispositivos que eu estou monitorando. Aqui é onde eu faço a descoberta de novos dispositivos. Aqui em Analyze é onde eu visualizo os dashboards e todas as informações para o meu monitoramento. E aqui em Settings eu tenho a parte de configurações. Então, como que eu cheguei nesse mapa de rede? De uma maneira bastante simples. Eu entro aqui em Discover e crio um novo perfil de varredura para descobrir novos dispositivos na rede. Então, eu tenho algumas opções, eu posso colocar, por exemplo, quais são os ranges de rede que eu quero descobrir. Então, eu vou colocar aqui 172.17.0.128. Eu vou colocar rede 1.0/24. Não vou colocar essa rede, eu posso marcar aqui se eu quero descobrir dispositivos AWS, Azure, Cisco Meraki. Então aqui eu coloquei esse range de rede somente. Avanço, consigo selecionar algumas opções, por exemplo, se eu descobrir algum ambiente de infraestrutura sem fio, eu posso adicionar aqui e marcar se eu quero também descobrir clientes sem fio. Por que isso é importante? Você não precisa monitorar todos os dispositivos na sua rede. Por exemplo, você não vai querer ficar monitorando e receber alerta quando o laptop de um colaborador foi desligado. Então, dessa maneira, o WhatsApp Gold, como é que ele funciona? Ele permite descobrir todos os dispositivos da rede e você vai informar para ele, daqueles dispositivos descobertos, quais que você efetivamente quer monitorar. E o licenciamento do WhatsApp Gold é feito em função do número de dispositivos e número de aplicações que você está monitorando. Não importa quantos componentes daquele servidor, daquele dispositivo de rede ou daquela aplicação que você esteja monitorando. Então, a gente avança, temos aqui mais algumas opções, e nesse ponto é onde a gente atribui as credenciais de acesso. Se eu não informar nenhuma credencial de acesso, o WhatsApp Gold vai executar ping para todos os possíveis endereços IPs daquele range de rede que eu selecionei, e aí vai tentar descobrir aqueles dispositivos. Mas o máximo que ele vai conseguir fazer com o ping é saber se o dispositivo está respondendo ping ou não. Então, eu tenho aqui a possibilidade de adicionar credenciais de acesso. Nós suportamos vários tipos de credenciais, como SNMP, credenciais Windows, Telnet, SSH, VMware, AWS, Azure, Meraki, REST API, Ubiquiti. Então, eu consigo, dessa maneira, por exemplo, acrescentar aqui uma credencial de acesso SNMP, coloco um nome e informo aqui qual é a credencial de leitura. No caso de uma credencial Windows, por exemplo, coloco um nome, coloco qual é o usuário e a senha. Ok?
Todas essas informações são guardadas criptografadas, tá? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com segurança, podem ficar tranquilos em relação a isso. Seleciono, então, essas credenciais. Posso marcar também alguma credencial que eu já tenha utilizado ou já tenha cadastrado. Marco algumas opções. E aqui um ponto muito importante. Eu tenho um desafio, ou seja, criar um mapa pela primeira vez tem a sua dificuldade, mas não é difícil. O desafio maior é como manter o mapa atualizado. Às vezes alguém coloca um novo dispositivo na rede e esquece de atualizar o WhatsApp Gold. Então, o WhatsApp Gold te ajuda nessa tarefa, você pode habilitar o agendamento para que esse perfil de varredura que estamos criando, ela seja executada todo dia de madrugada, de tal forma que, se durante esse processo, durante essa varredura diária, um novo dispositivo for descoberto, o WhatsApp Gold vai te avisar e aí você pode tomar a ação de começar a monitorar esse dispositivo ou não. Eu vou deixar esse schedule desativado. E aqui, finalmente, temos e salvo e executo. Então, a partir desse momento, o WhatsApp Gold vai fazer uma varredura naquele range de rede que eu marquei para buscar dispositivos que ainda não estão sendo monitorados. Eu tenho aqui alguns dispositivos, né, nessa tela aqui de Discovered Network. Eu tenho aqui a lista de dispositivos que o WhatsApp Gold já descobriu. Os que estão com um círculo do lado direito são os dispositivos que já estão sendo monitorados, e os que têm um losango são aqueles que ainda não estão sendo monitorados. Então, já fiz algumas varreduras antes de começar a sessão. Então, eu descobri, por exemplo, que tem esse servidor aqui, o WhatsApp Gold, através das credenciais WMI, ele descobriu que se trata de um servidor Windows, rodando o sistema operacional Windows Server 2019. Por que ele conseguiu essas informações? Porque aqui ele utilizou credenciais que eu marquei, que ele poderia utilizar para descobrir o máximo de informação a respeito desse dispositivo. Então, para começar a monitorar esse dispositivo, basta clicar em Start Monitoring, Start, pronto, já vai começar a monitorar esse dispositivo. Eu tenho aqui um outro servidor, esse aqui é um servidor Linux, usei outras credenciais, usei credenciais SNMP e SSH, e então, para começar o monitoramento, basta clicar em Start Monitoring. Tá? Deixa eu ver, ok. E aí, quando eu clico em iniciar o monitoramento, o WhatsApp Gold vai adicionar esses dispositivos à minha rede e vai efetivamente atualizar o mapa, incluindo esses novos dispositivos. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui na minha máquina virtual. Efeito demonstração às vezes pega a gente, não é mesmo? Deixa eu abrir aqui. Ok. Perfeito. E aqui a gente volta, então, na minha rede. A gente já visualiza, então, que os novos dispositivos que a gente começou a monitorar já estão aqui ligados à minha máquina. Então, deixa eu fazer o zoom aqui. Então, aqui está um servidor Windows que a gente começou a monitorar. Note que o WhatsApp Gold identificou que é um servidor Windows. Se a gente visualiza, então, as informações, eu vejo qual é o nome usado na visualização do mapa. Eu posso alterar essa informação. Eu vou colocar aqui um número IP que vai me ajudar a melhor identificar esse dispositivo no mapa.
E note que o WhatsApp Gold agregou automaticamente monitores para monitorar os componentes desse servidor. Então, aqui a gente tem monitores, tanto monitores ativos como monitores de performance ou de rendimento. O que são monitores ativos? Monitores ativos são aqueles que o WhatsApp Gold vai utilizar para saber se aquele componente está no ar ou não. Então, ele vai, no caso, mandar um ping, verificar se o equipamento respondeu o ping, significa que está no ar. Se não respondeu o ping, significa que aquele componente está down. Eu posso adicionar outros componentes aqui também. Então, eu consigo vir aqui em adicionar Active Monitors e consigo acrescentar diversos outros componentes. Mas eu consigo também adicionar ou criar novos componentes para serem monitorados. Vou mostrar isso daqui a pouco. Então, monitor ativo é para indicar se aquele componente está up ou down. E monitores de desempenho são aqueles componentes que indicam como é que está a saúde daquele componente. Então, é o caso, por exemplo, de como é que está o uso de CPU, uso de disco, de memória, ou seja, mesmo que a CPU esteja 100%, não significa que a sua aplicação, ou o seu servidor, ou o seu dispositivo esteja fora do ar. Indica que ele está sobrecarregado, mas não necessariamente que ele está fora do ar. Note que isso aqui foi adicionado de maneira automática. Se a gente visualizar como que estão os monitores daquele servidor Linux que a gente adicionou recentemente, eu vejo que como esse servidor Linux tem uma configuração muito básica de SNMP, apenas o ping e o tempo de resposta do ping foram adicionados de maneira automática. Aí vocês vão me perguntar, mas e se for um switch com várias portas? A gente tem então aqui um switch. Deixa eu só mover isso aqui. Então a gente tem aqui um switch na rede, onde é da marca Cisco e tem vários monitores ativos, basicamente um para cada interface do switch. Isso aqui também foi adicionado de maneira automática durante o processo de descobrimento. Então tem vários monitores ativos, um para cada interface, e aqui embaixo monitores de desempenho, uso de CPU, uso de memória, tempo de resposta do ping, e aqui ele acrescentou percentual de uso da interface e não acrescentou percentual de uso do disco, porque por se tratar de um switch, não faz sentido tentar monitorar disco. Então, o WhatsApp Gold já vem pré-configurado com vários perfis de dispositivos, e ao fazer a descoberta dos dispositivos, ele verifica qual tipo de dispositivo é aquele e tenta aplicar, então, os monitores apropriados. E como que eu consigo criar ou acrescentar novos monitores? Muito simples, a gente vai na parte de Settings, Bibliotecas, Monitores, e aí eu consigo criar monitores adicionais. Eu tenho vários possíveis monitores. Então, eu entro aqui em Active Monitor, por exemplo, vou criar um outro monitor. Eu tenho diversas técnicas para criar esse monitor. Eu vou colocar, por exemplo, eu vou criar um monitor para verificar se a porta 443 está disponível. Então, notem que existem várias possibilidades. Eu poderia monitorar, por exemplo, se um processo está rodando, ou se um servidor ou se um serviço está rodando. Vou colocar aqui para monitorar se uma porta está no ar. Então, eu coloco aqui monitor de TCP/IP. Coloco aqui um nome. Vou colocar a porta 443 TCP. Indico o número da porta. Posso enviar um string e falar qual é o string que eu espero como resposta, ou posso simplesmente só verificar se a porta está no ar ou não. Adicionei esse monitor à minha biblioteca. Volto ao meu dispositivo. Vou colocar esse monitor nesse dispositivo aqui. Então, adiciono esse monitor que eu acabei de criar. E aí ele vai me dizer se a porta 443 está no ar. E vou acrescentar também o monitor de porta 80 que eu já havia criado. Tá? O que é interessante? Existem, por exemplo, sites que vocês possam querer monitorar e, de repente, o site não pertence a vocês não têm nenhuma credencial de acesso para
ter acesso ao servidor onde está rodando, né, o serviço web. E talvez esse servidor sequer responda ping, mas se tiver alguma porta TCP no ar, você consegue no mínimo saber se aquela porta, aquele serviço está no ar. Então aqui a gente já consegue visualizar que esse dispositivo agora está com um círculo verde e um ponto vermelho. Isso indica que ao estar com um círculo verde, significa que tem pelo menos um componente, um monitor ativo que está no app, e o ponto vermelho indica que pelo menos um está fora. Isso porque esse servidor não tem o serviço funcionando na porta 443. Ok? Bom, agora, como que eu faço então para visualizar as informações? À medida em que eu vou acrescentando dispositivos para serem monitorados, automaticamente o WhatsApp Gold vai atualizando os dashboards, tá? Então existem vários dashboards, tem dashboards de desempenho, dashboards voltado para a parte de rede, voltado para dispositivos, ou então aqui entrar no dashboard geral. Deixa eu entrar aqui. São vários gráficos que eu tenho à disposição, e eu posso adicionar gráficos de acordo com a minha necessidade. Tá? Então vamos entrar aqui no Overview. O bom é que essa sessão está sendo gravada, eu já posso pedir para o meu chefe autorizar a aquisição de um laptop mais parrudo. Não, brincadeira, pessoal, meu laptop não é ruim, não. Efeito demonstração tá me derrubando hoje. Espero que... Ok. Então aqui eu tenho uma visão geral da minha rede, então eu tenho informação de quantos dispositivos estão no ar, quantos estão fora, quantos estão em estado de manutenção. Eu consigo visualizar diversas tipos de dashboards. Então aqui eu consigo visualizar quais são os top 10. Então eu tenho aqui quais são como é que está o uso de CPU, de disco e memória dos dispositivos. E isso aqui é populado automaticamente à medida em que eu vou acrescentando novos dispositivos. Vocês se recordem que a gente começou a monitorar o servidor 29. Note que ele está aqui, foi acrescentado aqui de maneira automática. Eu quero visualizar informações somente desse dispositivo. Eu posso selecioná-lo, filtrar por esse dispositivo, e aí, então todos os gráficos vão ser atualizados, mostrando apenas informações o gráfico vai ser atualizado mostrando apenas informação desse dispositivo. Eu quero visualizar como é que está o uso de CPU em tempo real. Então eu conseguiria o WhatsApp conseguiria mostrar para você em tempo real como é que está esse uso de CPU. E aqui do lado direito eu tenho várias outras informações que eu posso acrescentar no meu dashboard. Então eu consigo, por exemplo, eu quero colocar aqui embaixo um gráfico de como é que está a disponibilidade do ping. Basta selecionar, indicar onde que eu quero acrescentar, e aí ele vai acrescentar aqui na parte de baixo. Ok? Então, bastante fácil de configurar, né? E com isso, qualquer usuário consegue rapidamente começar a usar e tirar bastante proveito do WhatsApp Gold imediatamente. Agora, como é que eu faço para monitorar uma aplicação? Monitoramento de aplicação é a parte aqui em Settings, Application Monitoring. O WhatsApp Gold já vem com vários perfis de monitoramento de aplicações, tanto aplicações de mercado. Então, a gente tem aqui os perfis que já vêm por default, que são aplicações como o Apache para ambiente Linux e para Windows. Temos MySQL para Linux e para Windows, para diversas versões. Temos
SQL Server, Microsoft Active Directory e várias outras aplicações. E temos também o PassoI, o Progress Application Server para o OpenEdge. Então, o PassoI também já tem um perfil aqui de monitoramento. Como é que eu começo a fazer o monitoramento de uma aplicação? Aqui eu vou fazer a descoberta de uma aplicação, indico em quais dispositivos que eu quero fazer essa descoberta e quais aplicações que eu quero descobrir. Então, eu marco, por exemplo, o IIS. Acho que eu passei aqui. Aqui mais para baixo. Vou marcar aqui o IIS. E vou marcar também o SQL Server, que já vem embutido, integrado no WhatsApp Gold. Eu executo. Então, o WhatsApp Gold vai fazer uma varredura pelos meus servidores, pelos meus dispositivos que estão sendo monitorados, para encontrar quais desses dispositivos estão executando alguma dessas aplicações que eu marquei. Então, verifiquei que o servidor 27 está rodando o IIS e a base de dados SQL Server. Para começar o monitoramento, muito fácil, Start Monitoring. Aqui eu vejo que para monitorar o IIS, o WhatsApp Gold vai monitorar 15 componentes. Não preciso aguardar o teste, eu posso salvar imediatamente. E para monitorar a base de dados, basta também selecionar Start Monitor. Note que para monitorar a base de dados são 25 componentes. Eu não preciso ser nenhum especialista de base de dados. Isso já vem tudo pronto no WhatsApp Gold. Basta salvar. Então, essas aplicações começam a ser monitoradas. Se a gente vier para essa aba inicial, então eu consigo visualizar então quais são as aplicações que estão sendo monitoradas aqui. Ah, mas tem um dashboard das aplicações? Sim. A gente entra em Analyze Application Monitoring, então consigo visualizar o dashboard mostrando o status das minhas aplicações, quantas aplicações estão no ar, quantas estão fora, quantas estão com o status de warning. E aqui embaixo eu consigo visualizar informações adicionais, como é que está a disponibilidade dessas aplicações ao longo do tempo. Eu tenho aqui o status, né, o log de mudança de status de cada componente, de cada aplicação. Consigo visualizar como é que está a disponibilidade geral de cada aplicação. E aí vocês vão falar, puxa vida, ó, tem uma aplicação aqui, justamente o PassoI está com status de warning. Como é que eu consigo visualizar a informação adicional a respeito dele? Muito simples, clico aqui e aí todos os gráficos dessa janela vão ser atualizados mostrando cada um dos componentes do PassoI. No caso, a gente está utilizando um servidor PassoI de teste, né, de laboratório, e dos vários componentes que estão sendo monitorados, alguns estão com status up e outros estão com status down. Agora, eu falei que eu consigo monitorar também aplicações desenvolvidas internamente. Então, o que a gente consegue visualizar? Eu consigo criar o meu próprio perfil de monitoramento. Então, consigo criar aqui um perfil, coloco um nome, posso marcar aqui qual é o tipo de aplicação, uma aplicação customizada. Isso aqui é apenas para efeito de catalogar, não altera o funcionamento. Posso selecionar uma política de notificação, notificação por e-mail, ou seja, posso criar várias políticas de notificação e marcar então qual vai ser a política padrão para ser usada para monitorar essa aplicação. E aqui eu vou adicionar os componentes que eu quero monitorar. Então, posso adicionar vários componentes, componentes associados com informação que eu obtenho da nuvem, seja AWS ou Azure, componentes de uso de CPU, pode ser componentes em função de uma resposta a uma consulta a uma base de dados. Tem vários e vários componentes, pode ser uma verificação de um processo, verificação de um serviço. Tá? E se nenhum desses aqui atender, você sempre tem a possibilidade de fazer usar componentes baseados em SSH ou PowerShell. Então, eu vou, por exemplo, entrar na minha máquina virtual. E vou executar dois processos simples.
Vou rodar a calculadora do Windows. E o prompt do DOS. Apenas exemplos, poderia ser qualquer aplicação, poderia ser qualquer serviço. Então, o que eu faço? Vou verificar se um processo está rodando, e aí vou fazer essa verificação via WMI. No caso de servidores Windows, o recomendado é usar o WMI, que ele é mais apropriado. Vou verificar, vou indicar aqui que eu vou monitorar a calculadora do Windows. Vou selecionar qual é o processo desse servidor 27. Vamos ordenar aqui. Aqui está o processo da calculadora do Windows. Vou considerar que esse componente está apto se ele estiver rodando e marco que eu vou verificar isso a cada 1 minuto. Vou adicionar mais um outro componente. Vou verificar se o processo do prompt do DOS também está rodando. Então, verifico aqui. Seleciono. Faço a busca. Aqui o que eu estou fazendo é apenas criar o template de monitoramento. Marco aqui se eu quero que esse componente seja usado na descoberta e marco aqui que ele é crítico. Isso porque o WhatsApp Gold te permite definir quais componentes são críticos, quais não são. Tá? Então, por exemplo, monitoramento de um servidor web. Se a porta TCP 80 e 443 está fora do ar, isso impede o funcionamento ou seja, você não vai conseguir atender a sua demanda. Então, é um componente crítico. Agora, se o percentual de hit rate do cache está alto, isso não impede o funcionamento da sua aplicação. Por isso que você consegue marcar aqui quais componentes são críticos e quais não são. Uma vez criado, então, o meu perfil de monitoramento, eu consigo fazer a descoberta, ou, se eu quiser, se eu sei onde exatamente está rodando essa aplicação, eu consigo selecionar qual é a aplicação e em qual servidor que eu quero fazer o monitoramento. Clico OK, salvo, e aí começo a monitorar, então, essa aplicação. Tá? Se a gente for em Analyze, Application Monitoring Dashboard, então vejo que a aplicação que a gente acabou de criar, que a gente acabou de começar o monitoramento dela, ela está com status up. Tá? E você tem diversos tipos de componentes à sua disposição. Então, eu sei que bastante dos que estão nos assistindo agora são pessoas que têm muito contato com o OpenEdge. Eu vou mostrar para vocês quais são os componentes que são monitorados através desse perfil padrão de monitoramento do OpenEdge. Aqui temos os componentes. São vários e vários componentes. Note que esses componentes, deixa eu mostrar em outra visualização. Deixa eu mostrar aqui no perfil. Vamos lá para baixo. Editar. Então, eu vejo que todos esses componentes aqui são monitorados através de API REST. Tá? Se eu clicar aqui em editar, então, tudo é feito através de API REST. Ou seja, para fazer o monitoramento do PassOI, eu não preciso ter a credencial do servidor PassOI. Basta ter acesso e conectividade à API REST. Ok? Bom, mais uma vez, reforçando, licenciamento do WhatsApp Gold. Não importa quantos componentes eu estou monitorando, de cada servidor ou de cada aplicação. O licenciamento é feito em função do número de dispositivos sendo monitorados e número de aplicações efetivamente sendo monitorados. Bom, voltando então
e já para finalizar a apresentação, a gente tem vários casos de sucesso de uso do WhatsApp Gold. A Ford, nos Estados Unidos, por exemplo, utiliza o WhatsApp Gold para monitorar seu ambiente de rede. A Cable Wireless, no Panamá, também utiliza o WhatsApp Gold para fazer o monitoramento. Mas esses são apenas alguns casos, né? A gente tem vários e vários clientes que fazem o monitoramento através de WhatsApp Gold. E aqui eu gostaria de reforçar ou de chamar a atenção para essa citação de um cliente, que ele disse que o WhatsApp Gold é o canário que avisa quando alguma coisa está ruim. E aí eu pensei, puxa vida, ele deve estar fazendo associação a um canário, né? Um pássaro que canta, né? E vai contando as notícias, talvez. E na verdade, não. Esse canário aqui tem a ver com a corrida do ouro nos Estados Unidos. Porque durante a corrida do ouro, o pessoal entrava nas minas, né? E a ventilação, né? O oxigênio dentro das minas é sempre um problema um problema e uma preocupação constante. E nós, humanos, a gente consegue se adaptar à redução de oxigênio e a gente não consegue perceber. Na verdade, quando a gente percebe, já é tarde demais. Então, ou seja, quando vai havendo uma redução do nível de oxigênio no ambiente, a gente não consegue perceber claramente. Mas os canários, eles são mais sensíveis. Então, o que os mineiros, né, o pessoal que trabalhava nas minas fazia? Levava uma gaiola com um canário para dentro da mina e ficava de olho no canário. Se o canário começava a passar mal, saía todo mundo correndo da mina, que era indicativo de que o ar estava tendo menor concentração de oxigênio. Então, essa é a analogia que esse cliente nos Estados Unidos fez, onde o WhatsApp Gold é aquele, funciona como se fosse o canário que vai avisando quando alguma coisa não está bem na infraestrutura, e isso permite que eles, então, tomem ações antes mesmo de que um dispositivo fique totalmente indisponível. Tá? Bom, então, já para fechar, benefícios do WhatsApp Gold, permite fazer monitoramento de dispositivos de rede, servidores, aplicações, na verdade, qualquer dispositivo conectado à rede e também as aplicações que estão rodando nesses dispositivos e servidores. Isso te dá uma visão integrada dos serviços, permite criar dashboards personalizados ou usar apenas e também usar os que já vêm prontos na ferramenta, e isso permite que cada equipe tenha um dashboard focado nas suas necessidades. O licenciamento é feito de acordo com o número de dispositivos e número de aplicações. Isso ajuda bastante no planejamento. A gente sabe que tem soluções onde o licenciamento é em função do número de componentes que você quer monitorar. Ah, se eu tenho um switch de 12 portas, eu preciso de uma licença para monitorar 12 componentes, as 12 portas. Ah, se eu quiser monitorar também o uso de CPU, eu preciso de licença para monitorar um componente adicional. A gente procura fazer um licenciamento mais fácil, então o licenciamento é em função do número de dispositivos e número de aplicações, não importa o número de componentes que estão sendo monitorados. Vocês têm a opção de licenciamento perpétuo ou assinatura anual, então tem aí a flexibilidade para escolher modelos de CAPEX e de OPEX, e permite criar ações automáticas de correção, e isso minimiza o impacto ao negócio. Produtos, WhatsApp Gold. Aqui você tem várias informações sobre o WhatsApp Gold. Descendo aqui nessa página, você tem informações de documentação completa e várias outras informações. Se você clicar aqui em cima em explorar o WhatsApp Gold, você pode clicar aqui para fazer o download da versão gratuita. Se caso você se sinta mais confortável no site em português, basta selecionar aqui o site em português. Boa. E aí baixar a avaliação gratuita, tá? Vai te pedir algumas informações. Ao enviar as informações, em menos de 10 minutos você vai receber um e-mail com um link para fazer o download da versão de avaliação. Essa versão é uma versão completa com todas as funcionalidades e você pode usar por até 14 dias para testar e avaliar o funcionamento. Se precisar de alguma ajuda, a gente também está à disposição para ajudar.